Fala, nação concurseira! É isso aí, vamos nessa, avançando, ganhando um pouco mais de experiência, né, discutindo alguns pontos aqui interessantes para a nossa prova. Agora a gente vai destacar um pouquinho aqui sobre problemas lógicos. Professor, o que é isso, problemas lógicos? Quando a gente fala de problemas lógicos, a gente está trabalhando essa relação lógica aqui, ou seja, a gente está trabalhando com raciocínio matemático. Como funciona esse raciocínio matemático aqui, professor? Quando a gente fala de, né, operações fundamentais, a gente está trabalhando aqui com as operações fundamentais, a gente está destacando aí problemas envolvendo, né, relações lógicas. É claro, né? Quando a gente também fala o que sobre fração, nos probleminhas envolvendo fração, quando a gente destaca aqui, situações que trabalham aí porcentagem, a gente também está falando, né, dessa relação de problemas lógicos, proporcionalidade. Então a gente também destaca aqui, né, pontos importantes aí dentro dos problemas lógicos. Quando a gente faz o seguinte, análise de gráficos, então análise de gráficos, a gente automaticamente, né, está trabalhando com problemas lógicos. Outro ponto interessante também, né, quando a gente trabalha com correlacionamento de ideias, de informações, né, a gente está falando dessa relação lógica. Ou seja, todo esse conjunto aqui envolve o quê, né? Então são conteúdos que na prática, né, a gente costuma trabalhar com outros temas, né? Então são conteúdos aqui envolvendo outros temas e que na prática a gente acaba sempre trabalhando. Mas, né, quando a gente fala de problemas lógicos, às vezes aparece dessa forma no edital, problemas lógicos, às vezes vem especificando, né, o que é, né, essa relação de orientação, a relação de, né, que você consiga interpretar informações dadas a partir de outras informações. Então isso muda muito, altera muito. Mas o importante aqui é que a gente usa o quê? O pensamento lógico. Então, na verdade, né, quando a gente fala sobre tudo isso, o nosso foco aqui, é trabalhar com o pensamento lógico. E aí, né, a gente vai o quê? Interpretando cada situação e, né, tomando a melhor decisão, né, partindo aí de algo, né, que vai dar base, vai dar suporte para a gente resolver a questão. Por exemplo, né, vamos lá, a gente falando aqui uma questãozinha, diz assim, um batalhão é composto por 20 policiais. Então a gente sabe que no total a gente tem o quê? 20 policiais. Aí 12 do sexo masculino. Então se a gente separar aqui, a gente pega um total de 12, aí fala assim, que de sexo masculino são 12, né? Um total de 20. Total de 12 não, total de 20. 12, sexo masculino e 8, sexo feminino. Então, separando isso aqui, a gente tem essa relação. Aí fala assim, a região atendida pelo batalhão é composto por 10 quadras. Em cada dia da semana, uma dupla de policiais policia cada uma das quadras. Pronto. Aí diz assim, se dos 20 policiais do batalhão, 15, veja, ele está dizendo dos 20. Então, desses 20 aqui, independente se é sexo masculino ou feminino, está dizendo o seguinte, dos 20, se 15 tiverem no mínimo 10 anos, o que quer dizer isso, no mínimo 10 anos? A gente pode pegar o seguinte, aqui 10 anos, e aí quer dizer no mínimo, então quer dizer que ele tem no mínimo 10 anos, mas pode ser 10, 11, 12, né? E assim sucessivamente, 40, 50, 80 anos, né? Se for o caso, se alguém que tem 80 anos, ou seja, o menor, o mínimo, aqui quer dizer o seguinte, menor. Então esse mínimo aqui, então o menor aqui é 10, então quer dizer que a partir de 10 anos, então no mínimo, então dá essa relação do que? Do a partir, não é isso? A partir dos 10 anos, ok? Perfeito? Pronto, então vamos lá, só consertar isso aqui, ficou meio, né? Aqui, melhorou, né? A partir, tá bom, não tem problema, é assim mesmo, né? Já entendeu que é a partir dos 10 anos.
Sim. Aí, e 13 tiverem no máximo 20 anos, então quer dizer que a gente, máximo 20 anos. Então, se eu pegar aqui, aqui é o mínimo, aqui é o máximo, então 20 anos. Então, se eu pegar na relação aqui, né, se eu colocar aqui, 0 anos até 20 anos, máximo 20 anos. Então, essa é a relação. Primeiro, o que a gente observa aqui, né, com relação a esses aspectos aqui? Aí diz o seguinte, que são 15, então nessa relação aqui a gente conta 15, e nessa outra relação aqui, minto, a gente conta 13, né? 20 anos é o parâmetro, não é a quantidade. 20 anos aqui é o parâmetro. Então, como disse, no máximo, então no máximo aqui, quer dizer até 20 anos. Então, são quantas pessoas? São 13 pessoas. Então, se a gente pegar essa relação toda aqui, a gente conta 13 pessoas. Pronto. Aí, o que a questão está querendo saber? O que a questão está, né, pedindo para a gente? Então, veja aqui, então, mais de 6 policiais terão menos de 10 anos de serviço. Veja o seguinte, quer saber o que tem menos de 10 anos, veja, aqui a gente tem a base de 10, então ele quer pegar um valor para cá, menos de 10 anos. Ficou fácil porque, vamos supor, eu não sei a quantidade, professor, tem um X aqui, só que eu sei o seguinte, que no grupo todo tem quantos policiais? Tem 20 policiais. Então, o grupo aqui são 20 policiais. E o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir, de 10 anos para trás, menos de 10 anos. Logo, o que tem aqui? Mais de 10 anos. Então, essa relação aqui, a gente já sabe, que é a mesma relação lá de cima. E a gente quer descobrir essa parte do x. Se lá são 15, o que significa? Professor, significa que essa parte do x aqui, isso aqui vai ser igual a 5. Porque essa outra parte aqui, a gente já viu lá em cima que são 15. Pronto, perfeito. Então quer dizer que menos de 10 anos aqui de serviço são quantos policiais? Né? São 5 policiais. Aí está dizendo o seguinte, que, né, mais de 6. 5 é mais de 6? Não. Então o item está o quê? Está errado. Então veja, esse é um tipo de um problema que envolve o quê? Problema lógico, raciocínio lógico matemático aqui, né, que a gente pode chamar também aí de raciocínio aritmético, né, que a gente tem que pensar, organizar as ideias e realizar operações. A gente não entra em uma relação específica de conteúdo. E quando envolve uma relação de conteúdo, é uma coisa que a gente consegue resolver, às vezes sem usar uma definição, um conceito, né, uma coisa mais avançada, e sim, né, um pensamento prático, um pensamento lógico para resolver a questão. Vamos lá, vamos entender mais uma questão aqui, né, e resolver para a gente ganhar um pouquinho mais de experiência. Diz assim, se em um município que tem 2.500 eleitores, então o total de eleitores aqui, 2.500, a votação dura 10 horas, 10 horas, certo? Cada sessão eleitoral possui apenas uma urna, então veja que, né, o que a gente pode colocar aqui? Só para reforçar, cada sessão tem uma urna. Ok, então cada sessão possui apenas uma urna. Todos os eleitores votam, ou seja, os 2.500. E cada eleitor leva 1 minuto e meio. Veja, que cada eleitor vai levar 1 minuto e meio. Cada eleitor vai levar 1,5 minutos. Ok? Perfeito? Certo. Aí veja, olha só. Quantos eleitores são? Né? Então, diante dessa circunstância, o que a gente vai pensar? São 2.500 eleitores, concorda? São 2.500 eleitores. Se a gente multiplicar isso aqui vezes, né, 1 minuto e meio, 1,5 minutos, então se a gente multiplica isso por 1,5, o que a gente vai ter? 5 vezes nada é nada, 5 vezes nada, 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 2, 10 e 2, 12. E uma vezes qualquer coisa é qualquer coisa. 0, 0, 5, 7, 3. Ok, então, como eu tenho uma vírgula e depois a casa, então teria o seguinte,
3.750 minutos. Então, seria necessário 3.000, ó, seriam necessários 3.750 minutos para essa população votar. Só que a gente não tem isso aqui, né? Observe, ó, são 10 horas. Ah, professor, eu posso transformar isso aqui em horas? Pode. Ou eu posso transformar também essas 10 horas em minutos, né? Se a gente pegar aqui, a gente pode pensar o seguinte, ó. 10 horas, então é 10 vezes o quê? 60. E aí, 10 vezes 60, então vai dar quanto? Vai dar 600 minutos. Então, quer dizer o seguinte, ó, que a população toda aqui, né, levaria 3.750 minutos, mas só tem 600 segundos. Então, o que a gente faz? Se eu pegar isso aqui e dividir por 600, eu vou encontrar exatamente a quantidade de urnas, concorda? Que eu preciso para votar, porque cada sessão é uma urna. Então, quantas urnas são necessárias, ou seja, quantas sessões, né, seriam necessárias para que essa população toda votasse? Então, ó, a população toda gasta 3.750 segundos, só que a votação toda dura apenas 600 minutos. Ou 3.750 minutos é o gasto do tempo aqui para toda a população votar, mas só tem disponível aqui 600 minutos. Então, se a gente pegar e dividir isso aqui, ó, por 600, observe que a gente pode também facilitar aqui. Aí, o que a gente tem aqui, ó? Né, quanto que a gente vai precisar? Então, 375. Opa, vamos pegar aqui que dá 6, né? Porque 6 vezes 6 dá 36. Aqui tem 37. Então, 6 vezes nada, nada. 5. 6 vezes 6, 36. Colocar a vírgula e continuar dividindo. 150, ó, eu posso cortar e cortar. 15 por 6 dá 2. 2 vezes 6, 12. Resto 3, que vai dar 5. 5, ou seja, dá 6,25 urnas. Não é isso, ó? Precisaria de 6,25 urnas, ou seja, a quantidade de urnas não é a quantidade de sessão, então teria que ser 6,25, ó, a quantidade de sessão aqui, então sessões, né? Deixa eu só mudar isso aqui, colocar no plural, né, professor? Esse ficou feio, ok, né? Deixa eu consertar. Então vai ficar o que, ó? Ok? Sessões. Então 6,25. 6,25. Ou seja, só que eu não posso ter uma sessão, ter 0,25 de uma sessão, concorda? Então teria que ter 7 sessões. Ah, mas vai sobrar aí, vai ficar, né? Uma margem aí, não vai dar exato, não tem problema. Só que eu preciso, porque essa é a questão lógica do problema, né? Eu preciso exatamente avaliar, verificar isso, porque uma quantidade decimal, só como eu estou trabalhando com, né, sessão, com urnas, eu não posso ter 0,25 de uma urna lá para a galera, né, para o povo ir lá votar. Não, tem que ter a urna completa. Então, nesse caso aqui, né, o que a gente vai fazer aqui, ó, a gente aproxima. Então, são aproximadamente o quê? 7 sessões. Ok? Então, tem que ter essa relação aqui, né, aproximada de 7 sessões. E aqui está dizendo o quê? No mínimo. Opa, no mínimo 7. Realmente precisa de no mínimo 7. Pode ter mais? Pode, porque aí né, termina antes, né? Consegue fazer com folga aí essa votação. Mas no mínimo tem que ser 7. Realmente, o item está correto. Isso aí, né? Show de bola. Ok, vamos lá. Aí diz aqui, mais uma questãozinha, né, para a gente entender um pouco mais. Uma companhia aérea fixou rodízio entre duas cidades para comissário de bordo de determinado voo. A escala estabelece que o comissário A trabalhe a cada 8 horas. Então, A vai trabalhar o quê? 8 em 8 horas. A escala aqui, ó, 8 em 8 horas. Uma escala de 8 em 8 horas. Ok. Aí disse o quê? Comissário B a cada 10 dias. Opa, horas não, dias. Estou usando, querendo usar horas da questão anterior. Que isso? Né? Aqui é de 8 em 8 dias. Ok? Perfeito? Pronto. O comissário B, que ele trabalha o quê? 10 em 10 dias, ó. A cada 10 dias. Então, de 10 em 10 dias. E o comissário C, a cada 12 dias, ou seja, 12 em 12 dias. De 12 em 12 dias ele vai estar lá. Aí disse o seguinte, ó, hoje, não é isso? Hoje, os três trabalharam
Ó, os três trabalharam juntos no voo hoje, e aí quer saber quanto eles trabalham novamente juntos. Então, hoje, o que que existe? A, B e C, o que, ó, mesmo voo. Não é isso? Mesmo voo. Pronto, aí quer saber o seguinte, ó, o próximo. Então, existe aqui o quê? Uma coincidência, ó, uma coincidência, né? Juntos, eles estão juntos aqui. E aí quer saber essa relação aqui agora, ó, que A, B e C, eles vão estar juntos novamente, ó, juntos novamente. Então, quando isso ocorre, né, quando a gente tem essa relação de coincidência, a gente quer saber o próximo encontro, então esse junto novamente aqui está procurando o quê? O próximo encontro. A gente está falando de um problema que envolve MMC. Toda vez que a gente trabalha nessa relação, a gente está falando o quê? Mínimo múltiplo comum. Então, ó, MMC, mínimo múltiplo comum. Ok? Pronto, então vamos lá. Como que a gente vai fazer aqui, né, para calcular essa relaçãozinha aqui, né, do MMC? Simples, professor. A gente vai fazer aquela relação da fatoração, não é isso? Exato, perfeito, ó. Então a gente pode pegar o quê? 8, 10 e 12. E aí fazer a fatoração. Por 2 temos 4, 5 e 6. Ainda pode por 2. 2, 5 e 3. Ainda pode por 2, que vai ficar 1, 5 aqui, ó. E não pode aqui, pode por 3. Então 1 permanece o 5 e fica 1, que agora pode por 5. Aí vai ficar o quê? Todo mundo 1, ou seja, quando chega aqui, acabou, né? Aí é só multiplicar. Ó, vou reservar aqui esse 2 vezes 5, que é 10, e vou multiplicar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 10 dá quanto? 120. Então, são 120 dias. Ocorrerá daqui a 120 dias. Ou seja, o item está o quê? Está correto, tá certo. Então, ó, toda vez que tiver essa questão falando de períodos, né, de tanto em tanto, e há essa relação de coincidência que ocorreu em um determinado momento e quer saber o próximo encontro, então toda vez que trabalhar essa relaçãozinha, o MMC resolve a situação, ok? É isso aí. Bons estudos!